Sejam todos bem-vindos de volta. Nós precisamos compreender melhor como resolver os problemas. Na verdade, nem os políticos sabem porque eles criam problemas esses que faz com que eles mesmo não tenham raciocínio de ir haver a resposta para os problemas. Eles não têm. Começa com essa fábula dos cargos políticos no meio de uma sociedade, praticamente pragmática sobre tudo que é errado, e dogmática, porque é dogma colocar em prática o caráter do furto, do roubo, de tudo que não presta, corrupção, venda fácil, as pessoas se corrompem muito fácil. Parece dogmático essa confirmar esse caráter de corrupção e pragmático, porque eles gostam dessa prática absurda. Então a gente está vivendo isso. É evidente que o Brasil é enorme, a gente já sabe disso, as coisas não saem da forma que tem que ser, porque tem sempre alguém no caminho para poder impedir. E o que nós estamos vivendo hoje é uma situação criada. Ela não surge porque nós temos pessoas que contribuem para isso. Não. As pessoas é que foram conduzidas a essas práticas e os políticos criaram essas práticas. E nós sabemos muito bem que a maioria das pessoas deveria saber que tínhamos que ter menos Estado. Mas olha, quando eu falo menos Estado, é menos Estado mesmo. Para que venha a haver menos Estado, é evidente que teria que fazer uma reforma administrativa muito grande, muito pesada em todas as três áreas. E nas áreas segunda classe, terceira classe, são aqueles cargos onde a maioria das pessoas almejam estar ir, e por via dessa perpetuação desse mau caratismo que as pessoas têm em sempre conjugar as suas ideias, seus comportamentos, esquece esse comportamento, passa a ser mais naturalizado ou simplesmente aderir a outros comportamentos. Então a gente vê que nós estamos vivendo isso no Brasil. E não tem esperança nenhuma de haver uma mudança, a não ser que venhamos encontrar homens que estejam dispostos a fazer a diferença. Mas, lamentável, nós não temos essa quantidade de pessoas a fazer essas mudanças. E nem tampouco as forças suficientes para pôr em prática essas mudanças. Então nós estamos perdidos. Caso contrário, começa-se agora a criar, fazendo essas diferenças em todas as áreas, em todas as variantes, ao qual nós podemos chamar de república, podemos chamar de democrático, seja lá como você enquadra essa situação pantômica que nós estamos vivendo. Então, você que faz, é você que enquadra, é você que dá o nome ao que você acha que é certo e que é errado. Mas, se venhamos aqui ter um entendimento claro, então nós temos que fazer uma condição, criar uma regra, criar um sentido para o que estamos vendo, assistindo, vivendo. Nós estamos fazendo lixos humanos, e isso é bem natural. Isso é natural, é prático, é real e não tem quem possa impedir. Qualquer ajuda dessa natureza é tirar um cobertor de alguém e dar para o outro. Ou tem uma frase melhor para isso, que é aquele cobertor curto, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés. Se cobrir os pés, descobre a cabeça. É o que nós estamos vivendo hoje nessa sociedade desumana e desigual. Porque o Estado é que é responsável por essas mazelas, onde ele deveria ser o provedor de todas as situações para que venhamos ter uma sociedade, e essa sociedade
provir àquele que faz parte da sociedade a sua vida social, sem que venhamos ter uma unha ou um fio de cabelo de conhecimento sobre sua vida social. A vida social é sua, é dessa pessoa. Agora, sobre essas condições de sociedade, as ruas, no trabalho, na escola, nas universidades, é convivência com outras pessoas que fazem parte dessa sociedade. Aí é um outro tratamento. Você pode tirar uma pessoa dessa sociedade qual você vive e viver sua vida particular, sua vida íntima, sem que as demais possam saber o que você está fazendo. Esse é um caráter bem aprofundado que não está mais sendo respeitado. As pessoas parece que estão querendo, parece que estão tendo sabor de trazer suas vidas íntimas, suas vidas particulares para a vida pública, para a sociedade, onde todos têm que saber o que você está fazendo, o que você ouve, qual é a música, qual é a roupa que você veste. Então essas coisas estão se tornando avesso àquilo que de fato deveria ser mais correto, mais prático, pragmático, vamos dizer assim, que é uma regulamentação do seu próprio caráter. O que ocorre hoje no Brasil para que venhamos viver nessas condições? É pessoas com síndrome psicopáticas que assumem o poder através da mentira. Engana você de todas as formas. E nós, brasileiros, que temos de uma forma ou outra uma falha, nós temos essa falha, nós precisamos buscar os meios para consertar, para vivermos uma vida melhor. Só que nós erramos quando nós desejamos isso de um Estado, quando desejamos isso de um político, quando desejamos isso de alguém que possa colocar isso em prática. É aí que nós dançamos conforme a música que eles tocam, porque você vai colocar pessoas para governar, pessoas sem um conhecimento conforme manda a nossa Constituição, que a maioria dos administradores públicos tinha que conhecer ou ser formado de administração pública. E isso nós não temos. Nossos políticos, eles estão fadados ao fracasso desde o momento que assumem, porque são pessoas incompetentes. Não têm a competência para poder resolver os problemas em que todos estão envolvidos. Então nós estamos correndo sérios riscos com essas pessoas. Agora, nós temos uma parcela de culpa. Essa parcela de culpa é mínima, mas ela chega a ser muito grande, assim como um olhozinho de água nasce em um certo lugar, assim como o Rio São Francisco, nasce aqui em Minas Gerais, aquele olhinho de água, e lá na frente você vê o tamanho do Rio São Francisco, como é gigantesco. Então, as coisas, por menos que você participe, por menos que você tenha o conhecimento do que pode acontecer, lá na frente vai ser um estrondo, vai ser coisa monstruosa. Então nós temos essa parcela pequena que vai tornar-se gigantesca lá na frente, porque é a perda da família, da propriedade, é a perda da educação, que isso já está bem notório. Agora, como sairmos de tudo isso? É um menos Estado. Nós temos que ter menos Estado. Nós temos que ter menos estados, fazermos uma pulverização, para que os governadores possam assumir suas responsabilidades, que os prefeitos possam assumir suas responsabilidades, que o Estado, apesar de todos serem independentes, essa dependência conforme a nossa Constituição, ela faz com que as pessoas tornem-se um pouco egoístas, e isso prejudica a ponta, prejudica as pessoas lá no final, ou no início, que é justamente aqueles que estão precisando de ajuda. Aqueles que estão precisando, de fato, não de uma esmola, mas estão precisando de recursos. Esses recursos não é um feijão nem um arroz, não é uma ajuda, eu repito, uma ajuda, mas estão precisando de recursos tecnológicos, recursos
para enriquecimento do patrimônio humano, que é o conhecimento, é esse recurso que essas pessoas estão precisando. Então, para que se possa chegar nesse ponto, é preciso que o Estado tenha dinheiro. Mas para o Estado ter dinheiro, é preciso que ele faça com que essa sociedade possa ser mais rica, mais robusta, possa ter dinheiro, possa investir e aí possa sim cobrar os impostos justos e esses impostos serem empregados para enriquecimento dessa população. Os recursos do governo federal não poderiam ser centralizados. Esses poderes não poderiam ter orçamento particulares, esses orçamentos fogem do controle, é preciso enforcar, é preciso colocar uma população sobre miséria, sobre trabalho forçado, as pessoas estão pagando seus impostos, mas não estão vendo os resultados adequados, e essas condições que essas pessoas estão vivendo, estão fazendo com que um trabalhador que ganha R$ 1.200 possa sustentar uma pessoa que está ganhando R$ 600 mil. É essa disparidade de diferença que faz com que o Estado inchado possa dar essa condição para essa pessoa. Quer dizer, a diferença entre um estado de sociedade de um para com o outro não foge muito para que você possa ter um conhecimento que vale 500 mil para uma pessoa que te sustenta ganhando R$ 1.200. Então, para que você possa entender, se tiver menos Estado, mais dinheiro fica com os trabalhadores. O governo federal pudesse pulverizar os seus poderes aos governadores, responsabilizar esses governadores por desvios, e o mesmo poder executivo fazer com que possa fiscalizar por via dos recursos enviados, e a Câmara fazer essa fiscalização ferrenha, e observando o artigo 34, que a União não pode intervir nos Estados a não ser por via de integração com aquelas pessoas que acham que é dona do Estado, nós tivemos isso recentemente. Então, o governo sim intervir nas áreas do governo, estaduais e municipais, quando essas verbas não for de fato empregada. É aí que entra a ideia de haver universidades, escolas secundárias, primárias, jardins, que possam oferecer a esses menos contribuintes de graça. É possível fazer isso? É, mas desde que o poder possa ser descentralizado e os governos passem a de fato ficar com dinheiro para que possa ser empregado sobre essas áreas. Sobre uma área de segurança melhor, uma área de saúde melhor, uma área de educação melhor, mas que todos possam ser responsabilizados conforme o artigo 5º da nossa Constituição, que é o caput, que é justamente ninguém está acima da lei. E de fato as pessoas fossem presas por via de desvio das verbas. Porque se você assalta um cidadão, você é responsabilizado, você vai preso, tem processo. Agora, nós estamos vendo que tudo isso que nós estamos assistindo no Brasil está baseado justamente no artigo 170 da nossa Constituição, que é de tudo que nós produzimos é que sustenta esses elefantes brancos. Só que esses mesmos estão inchando e ganhando muito mais dinheiro. Você vê todos os anos, ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro do STJ, juízes, deputados, senadores, estão sempre remunerando essas pessoas. E para reparo de sustentabilidade diante da sua própria vida. Como ele vai se sustentar? Olha, tinha que ser ao contrário. Quem tinha que ter uma remuneração melhor era justamente o trabalhador. Mas, para isso, é preciso movimentar algumas pedras. Os empresários pagam, se o trabalhador ganha 1.200, ele paga 1.200 para o governo. Só que não tem esse retorno. Por isso que os estados, os municípios deveriam ficar com essas verbas, com esses impostos, para aplicar sobre isso. O que isso daria? Isso daria que isso não iria para um cofre único, né? Iria justamente ser pulverizado entre governo e Estado, e eles agiriam da melhor maneira. Empresas estaduais poderiam abrir mão, essa é a verdade,
como, por exemplo, aqui, Copasa, CEMIG, ceder uma exploração, essa parte, uma exploração pelas prefeituras mais pobres, e que possa ali gerar emprego, ali se puder convidar empresários que possam ali, naquele local, dar todas as condições, toda a infraestrutura, os bancos estaduais, os bancos privados, fazer uma abertura de crédito para que possa ali provir as necessidades daquelas pessoas, levar os recursos técnicos, levar os recursos para que possa levar essa população em todos os rincões do Brasil a um conhecimento, e ali eles possam empregar esses conhecimentos. Nós temos hoje o agro, que é muito bom, mas tem os seus algozes que não gostam disso. Não gosta. As pessoas precisam empregar empregar e enriquecer essa mão de obra humana, que é para poder fazermos melhor essa distribuição de renda. Trabalhando, não é dando esmola e comprando a consciência da pessoa, para que no futuro possa essa pessoa ser simplesmente aquela pessoa que vai conduzir porque deu alguma coisa. O Estado não pode dar nada a ninguém porque ele não produz, ele não é dono de nada. O Estado não pode dar aquilo que ele não tem, aquilo que não é dele. E é isso que nós estamos vendo. Propostas indecentes, propostas imorais, que está causando a destruição total de toda a população. Mas lá nos rincões do Brasil, lá nos interiores, olha, se descentralizarmos esse poder central do governo federal, descentralizarmos também os governos estaduais e descentralizar as prefeituras, fazendo com que, de fato, a verba, o dinheiro fique nas mãos daqueles trabalhadores, e aí sim os governos poderiam sim arrecadar muito mais, ter as suas máquinas para trabalhar da melhor maneira, atender melhor os seus funcionários, ter uma remuneração justa, não uma remuneração astronômica que nós estamos vendo hoje, e aí podemos chegar à conclusão de uma sociedade, ou mesmo de um local que podemos chamar país, para que venhamos sobreviver. Aí tem umas outras políticas que têm que ser dotadas, que é justamente investimento em empresas estrangeiras, que venha outros processos. Nós temos que criar os meios para sobreviver e não para destruir, porque é o que nós estamos vendo. O Brasil está entregue a todo tipo de organização em que, provavelmente, se não houver uma resposta de homens inteligentes, não como esses, mas de homens inteligentes dispostos a fazer o que é certo, dificilmente nós vamos ter um novo Brasil. Esperamos que surjam esses homens para que possam termos aí uma vida melhor a todos, ao qual estão aos gritos, passam uivando os apertos desses governos que aí surgem, que pouco pode fazer por via da sua incapacidade psíquica, mental, o que é mais lógico, tem mais uma síndrome de psicopatia do que mesmo inteligência para pôr em prática aquilo que todos nós precisamos. Um abraço a todos, até mais!